galerinha, mais uma vez nós aqui com as nossas historinhas, sempre embarcando na nossa nave espacial e pegando o caminho do túnel do tempo, indo de encontro a todas aquelas histórias maravilhosas perdidas em algum baú esquecido em algum porão. E mais uma vez estamos aqui para abrir esse velho baú e retirar essas histórias esquecidas, para que tornemos a sentir novamente essas vibrações, as histórias do mundo do rock, aqui na Taberna do Velho. E hoje nós vamos tratar da banda Grateful Dead, criada na Califórnia, São Francisco, no ano de 1965. Falar em Grateful Dead é falar em um mundo paisagisticamente distorcido. Falar em Grateful Dead é falar em um estilo de música que foi chamado de psicodélico. Mas a gente precisa voltar um pouco no tempo e ir lá na época de um cara chamado Humphrey Osmond, que era um psiquiatra canadense. Isso por volta dos anos 50, 57 mais ou menos. O Osmond, ele vinha tendo experiências com pessoas que andavam experimentando uma substância chamada diatelamida de ácido lisérgico, ou melhor, o LSD. E esse Osmond, um estudioso, ele percebeu que as pessoas descreviam coisas fantásticas ao ingerir tal substância, ao entrar em contato com tal substância. Parece que a mente conseguia entrar numa espécie de realidade paralela, totalmente diferente dessa nossa comum, né? É um universo fantástico, pode-se dizer. Mas o Osmond, ele precisava dar nome aos bois, né? Ele precisava dar nome a esses efeitos, ele precisava dar nome a esse tipo de coisa que a mente se perdia, né, no mundo paralelo. Ele precisava de um nome. E aí ele tentou vários nomes bastante esquisitos, né, como psicoréxico, né, psicozínico, psicolítico, psicofórico. Mas o Osmond, ele tinha uma espécie de amizade com um cara chamado Aldous Huxley, um inglês, né, por sinal um cara que escreveu livros de ficção científica fantásticos, como é o caso do Admirável Mundo Novo. Vale muito a pena vocês darem uma olhada. Também o Aldous Huxley foi o escritor que criou a obra As Portas da Percepção, que fez com que a banda The Doors pudesse se identificar, né? A banda The Doors se identificou bastante com esse livro, As Portas da Percepção, e criou-se o nome The Doors, a partir de uma obra de ficção do Aldous Huxley. Voltando ao nosso Osmond, voltando às nossas questões sobre o psicodelismo, o mundo psicodélico, a música psicodélica do Grateful Dead, a gente chega na seguinte questão: o Osmond, interagindo através de cartas com o Aldous Huxley, eles chegaram à seguinte questão, que um nome interessante poderia ser psicodélico, né? Porque soava completamente eufônico, ou melhor dizendo, soava agradável aos ouvidos, né? Fazia uma espécie de efeito significativo essa palavra. Então, assim ficou estabelecido. Lembrando que o Aldous Huxley também era um usuário do LSD, tanto que as suas obras têm bastante influências do uso dessa substância. Tanto que há uma história que diz que quando Aldous Huxley morreu, alguns momentos antes dele morrer, ele pediu à esposa para ingerir uma pastilha, né, do dietilamida de ácido lisérgico, que é o LSD. E assim ele escreveu uma carta bastante interessante, vale a pena procurar na internet. Mas na verdade nós estamos aqui para contar a história do Grateful Dead. Naquele ano de 1967, os hippies tomavam o ácido lisérgico, né, como se fosse uma balinha de hortelã que hoje a gente chega num bar e compra. Isso era completamente normal naquela época, né?
E o Grateful Dead, ele era uma banda responsável por criar aqueles famosos happenings. O que são esses happenings? Eram aqueles momentos ao ar livre, onde a banda tocava sem cobrar ingresso, mas geralmente a banda cobrava sim um ingresso, como se diz, simbólico, apenas $1, que era para pagar os custos do ácido que estava sendo servido dentro daqueles copinhos de suco que era dado àquelas pessoas que gostavam de seguir a banda, de seguir o Grateful Dead. Essas pessoas, elas receberam um apelido, esse pessoal que gostava de ir atrás do Grateful Dead em qualquer lugar que eles fossem tocar. Esse pessoal era chamado de os Deadheads. E lembrando também que o Grateful Dead, a banda de Jerry Garcia e Bob Weir, a dupla de guitarristas, que criaram aquele som bastante tranquilo e que cria aqueles climas como se a pessoa estivesse subindo numa escada, sempre subindo numa escada, né? A música vai ganhando aquele tom mais envolvente, correto? É uma puxada de country, uma puxada de boogie, uma puxada de jazz. O Grateful Dead nunca quis enveredar para um rock puxado, para um rock de guitarras distorcidas. Não, o Grateful Dead ele sempre calcou mais por solos tranquilos, né? Uma guitarra Hitman mais voltada para um riff and blues mais tranquilo, bem tranquilo mesmo, sem aquela puxada forte. É uma coisa mais leve, pode-se dizer, quase beirando o pop, algumas vezes, como eu falei, lembrando bastante assim uma música folk, uma música quase uma pegada country misturada ali, mas assim uma música que era como se diz, o carro-chefe para uma viagem de LSD. E a gente tem que lembrar também que a palavra hippie, ela ganhou conotação, uma conotação real da sua existência, né, de que existiu esse tipo de gente, foi em 1965 através da revista Time, né? A palavra na verdade era hipster, que se transformou em hippie, né? Um rearranjo da palavra, né? Foi através da revista Time que o termo apareceu pela primeira vez. Eram pessoas que se diziam pessoas da nova era, envolvidas geralmente com alguns tipos de tradições que eles captavam de alguns folhetos, livretos que vinham da Índia. Eles tinham muita coisa com envolvimento com yoga, kundalini, essas coisas assim. Os hippies gostavam de viver em comunidades, né? Tudo deles era dividido, era comunitário, pode-se dizer, né? Era comunitário, eles viviam em grupo. Tinha uma questão de que eles não eram muito afeitos a tomar banho, né? Parece que eles, ao fato de eles usarem sabonetes, shampoos, essas coisas, eles estavam indo contra os princípios do mundo hippie, né? Da ideologia hippie, porque se eles usassem essas substâncias, eles estariam sendo pessoas normais e os hippies queriam ser pessoas diferenciadas. Daí então começou a ser propagada uma palavra que a gente tem hoje como uma palavra assim que parece que ficou no passado. Essa palavra se chama contracultura. Os hippies, eles tinham essa coisa da contracultura. Eles tinham a própria cultura, eles não estavam afim daquela cultura do capitalismo, né? do American Way of Life, da forma americana de se comportar e de se viver. E aí existia um choque de realidades, né? A gente sabe que, na verdade, o sonho hippie ele não durou muito tempo, né? O sonho hippie ele foi de 1965, teve o seu auge de 1968 a 1969, com festivais fantásticos como o Festival de Altamont, o Festival de Woodstock, na fazenda de Max e Astor, no condado de Nova York. E também eu acredito que o sonho hippie ele realmente deu a sua última cartada com o Festival da Ilha de White, em 1970, que reuniu 300 mil pessoas. Mas vamos voltar aqui às nossas historinhas sobre a banda Grateful Dead. O Grateful Dead era uma banda que também fugia do mainstream. Eles fugiam desse mundo capitalista, né? Essa coisa voltada só para
a coisa do dinheiro, né? Quer dizer, eram os ideais deles, né? Eles achavam que isso que era o correto, viver fora da sociedade. Assim, o Grateful Dead, eles foram criando uma legião de fãs. Tanto que os primeiros LPs do Grateful Dead são LPs completamente independentes. É o caso do Anthem of the Sub, de 69, 68, 69 mais ou menos. E tem também o A Oxmosoa, que é um disco até difícil de falar o nome, né? Na capa existe uma espécie de relação sexual, como se um ser estivesse fazendo sexo com o próprio planeta. A Oxmosoa, as músicas são voltadas assim para um lado completamente psicodélico, eu posso dizer. São músicas para ligar as antenas sobre o efeito do ácido lisérgico, que na época era muito usado pelos hippies, o LSD. Como eu já disse, os hippies tomavam LSD como se fosse um drops de anis, uma balinha de hortelã. Aquilo era, às vezes, até passado de mão em mão. Né? E o Grateful Dead, como eu já falei, eles faziam os happenings, que eram aqueles festivais de graça. Na verdade, pagava-se $1 apenas para poder entrar, para poder ter direito a beber a beberragem, né? O suco com o ácido lisérgico ali dentro, o LSD. E aí, esse pessoal que seguia o Grateful Dead, eles passaram a ser chamados de Deadheads. Então, todas as vezes que o Grateful Dead ia fazer um show, os Deadheads estavam lá. Eram pessoas fiéis à banda, pessoas que seguiam a ideologia da banda. E o Grateful Dead, ele era liderado por Jerry Garcia, um cara que não gostava de se aparecer, não gostava de fotografias promocionais. Alguns empresários até tentaram fazer com que o Dead entrasse em carreira artística de forma normal, mas não conseguiu, porque o Grateful Dead, eu volto a dizer, era uma banda altamente underground, né? Eram os propagadores do LSD. E também lembrando que na época existia um cara chamado Timothy Leary, ele era um professor de uma faculdade, ele também era um propagador do LSD. E lembrando que a polícia, alguns órgãos da moral, pode-se dizer, na época, estavam de olho nessas pessoas. Alguns deles foram presos, alguns foram acusados, alguns foram para tribunais. Né? E o Grateful Dead, ele conseguia viver o seu mundo à parte. Né? Ele conseguia manter a sua música de uma forma religiosa. Né? Ele conseguia lançar os seus discos de forma independente, como eu já falei. Interessante que o Grateful Dead, eles tinham até um engenheiro de som que trabalhava para eles. O Grateful Dead, eles tinham uma parede, uma verdadeira parede de alto-falantes, era uma coisa monstruosa. Quer dizer, estranho, né? Não era um rock pesado, era um rock tranquilo, mas aquelas paredes enormes de alto-falante criados por esse técnico que também fazia parte dessa legião de fãs, desses malucos, né? E eles também, a banda Grateful Dead, para onde eles iam, eles carregavam um gerador, uma espécie de gerador, porque geralmente você sabe que para fazer shows, principalmente em ar livre, é preciso tirar energia de algum lugar. E como os shows do Grateful Dead eram ao ar livre, eram shows onde existia o uso de substâncias tóxicas, como era o caso do ácido dietilamida, o LSD, então era uma coisa complicada, eles tinham que se autogerir, Então daí eles carregavam um gerador, né, para poder fazer lá as suas 3 ou 4 horas de shows. Porque o Grateful Dead, como os próprios membros da banda também acabavam ingerindo essas substâncias, as músicas às vezes estendiam, né? Músicas de 10 minutos iam para 20 minutos, né? Era uma espécie de improvisação, a gente costuma chamar isso de jam, né? Os músicos entravam numa espécie de jam, é isso? A gente chama de jam. E então, o que acontece? Era realmente um mundo à parte, mas a gente sabe que tudo se transforma. Tem uma história interessante que o Jerry Garcia, quando ele era criança, ele não teve uma infância nada fácil. Ele viu o próprio pai morrer pescando. Ele viu o pai ser puxado para dentro d'água por um peixe, que ao tentar puxar, o peixe puxou o pai do barco, o pai cai. O Jerry Garcia, ele tinha apenas 5 anos de idade e viu o próprio pai se afogar. Alguns meses depois,
brincando com seu irmão, o seu irmão vai e decepa o seu dedo. A infância de Jair Garcia não foi nada tranquila. Também, um outro que também passou a ser considerado como se fosse um protegido do Jerry Garcia, que foi o outro guitarrista do Grateful Dead, o Bob Weir, ele também não teve uma infância nada fácil, né? Mas sempre tinha o Jerry Garcia por perto para protegê-lo. Eram tempos difíceis, bastante difíceis, né? Mas a gente também sabe que, como se diz, que os músicos, eles traduzem na própria música todas aquelas angústias que eles trazem do passado, né? E as músicas do Grateful Dead traziam muito essas partes dessas angústias que eles viveram, algumas vezes de um mundo que eles imaginavam como deveria ser, e em outros momentos as suas letras eram sobre toda aquela maluquice que eles achavam que era possível de passar para frente, porque eles realmente acreditavam num mundo diferente. É como se eu pudesse dizer assim, era o ideal hippie, né? A mudança dos paradigmas, a destruição da própria moral, o que não foi muito bem assim. Uma vez, o ex-presidente dos Estados Unidos, que até já faleceu, o Ronald Reagan, ele foi presidente dos Estados Unidos no início dos anos 80, ele disse uma vez que os hippies, isso lá nos anos 60, acho que ele era só um vereador, ele disse que os hippies, para mim, é apenas um ser que se parece com o Tarzan, tem os cabelos da Jane e cheira como se fosse a Cheetah. A Cheetah é aquele macaco que acompanhava Tarzan. Eu estou falando isso para quem não sabe exatamente que Tarzan era esposo de Jane e tinha Cheetah como companheiro lá nas florestas. Então, voltando aqui ao nosso tema, a gente tem que lembrar também que quando o Grateful Dead começou a rebanhar aquela quantidade de pessoas que depois que depois passaram a se chamar de hippies, né? Aquelas pessoas que acreditavam na nova era, toda aquela coisa, existia também uma outra turma de pessoas que eram também pessoas que estavam à margem da sociedade. Eu estou falando dos Beatles, sim, dos Beatles, aquela geração que adorava os livros de um cara chamado Jack Kerouac. Jack Kerouac. Eu estou falando dos Beatles. Os Beatles, eles vêm lá do final dos anos 40. Era um pessoal que estava voltado mais para o mundo do jazz, das jazz bands. Não era bem o pessoal que estava muito afeito ao rock and roll. Então, os hippies tinham mais uma ligação com o rock and roll. Apesar de eles estarem mais ligados à música psicodélica, mas eles também tinham uma ligação com o rock and roll. E os Beatles, na verdade, eles não se sentiam muito à vontade com os hippies. Então existia como é que se diz? Uma rivalidade entre os Beatles, né, e os hippies. Para propagar a ideia do uso do LSD, os hippies, né, os adoradores dessa substância, começaram a jogar na mídia uma frasezinha que é exatamente essa: drop out significa cair fora, ou melhor, saia dessa loucura do cotidiano, venha experimentar a pastilha, venha levar sua mente para outro universo, vamos brincar nos anéis de Saturno. Essa era a ideologia dos defensores do LSD. Volto a dizer, o Timothy Leary era um professor de universidade e ele fazia palestras sobre o uso de LSD e incentivava pessoas a usar o LSD, dizia ele, para abrir os canais da mente. Temos que lembrar também que nessa época que o Grateful Dead estava lá fazendo os seus happenings, de 65 a 69, que foi a fase mais underground da banda, temos que lembrar também que estava rolando a guerra do Vietnã. Então, dessa forma, era um belíssimo pano de fundo para a banda fazer os seus protestos ao vivo, né? E ia cada vez mais trazer aquela juventude que acreditava que através do uso daquela substância e através daqueles festivais que eles chamavam de happening, o mundo poderia tomar um outro rumo. Analisem bem o que eu estou falando.
né? Os hippies, eles acreditavam realmente que o mundo para eles seria aquela coisa do coletivo, de viver numa boa, né? De usar a substância LSD para abrir os canais da mente, de seguir a frase drop out, ou melhor, caia fora do cotidiano, não aos costumes, não à falsa moral. Os hippies acreditavam nisso de forma profunda, né? Isso não era simplesmente da boca para fora, existia realmente um lado até, pode-se dizer, religioso por parte dos que propagavam essa ideia, toda essa loucura. A gente tem que lembrar também que o pessoal que como estava tendo a guerra do Vietnã, a maioria dos jovens não queriam se alistar. Então existia uma proposição, aquele jovem que não se alistasse, entendeu? Para poder talvez ser chamado para a guerra do Vietnã, ele era impedido, às vezes, de arrumar um emprego, às vezes de entrar numa universidade. Então, o American Way of Life estava entrando em choque com todos esses desvios, né? O rock trazendo uma nova ideologia, os costumes antigos tentando se chocar, não é isso? Com essas novas ideologias, drogas como o LSD, que diziam que era a expansão da mente, também entrava no meio desse redemoinho, né? Os Estados Unidos, ao mesmo tempo, eles estavam tentando criar uma política de maior expansão, né? Temos que lembrar também que estava tendo aquela guerra, a guerra pela conquista da Lua entre os americanos e os russos, não é isso? Porque nós estamos falando de 65 a 69, né? Que foi a fase mais forte que os hippies dominaram, que foram nesses anos, né? E a gente tem que lembrar que o centro nervoso, né, da ideologia hippie ocorreu em São Francisco, na Califórnia. Sim, ali foi o centro nervoso do que a gente pode chamar realmente de mundo hippie. Foi ali que tudo explodiu, né? Que toda essa viagem acabou se afundando por si própria, como eu já falei, isso em 1970. O sonho hippie acabou. Mas a gente, na verdade, aqui, a gente está tratando de vários assuntos, eu não sei se você percebeu, mas está tudo interligado, né? A guerra do Vietnã, a própria música, o uso do LSD, lembrando também que a maioria dos soldados que foram para o Vietnã, eles também usavam muito LSD, exatamente para perder o medo de estar numa floresta, porque lá no Vietnã, você sabe, eles tiveram que ir para a floresta, os soldados americanos não estavam acostumados a uma floresta tropical. Então lá também o uso do LSD foi excessivo. Mas devido ao fato de que esses mesmos soldados, eles também participavam de shows de rock nos Estados Unidos. E ali eles conheciam essas substâncias, quer dizer, era uma coisa que passava de mão em mão. Mas aqui, na verdade, nossa história de hoje é sobre a banda Grateful Dead, né? E falar em Grateful Dead é falar em anos 60, é falar em LSD, é falar em som psicodélico.